Boa noite, galera do Instagram, boa noite, galera do TikTok. Hoje a gente está aqui mais uma vez com Ideia Podcast. Estamos com o nosso convidado aqui mais do que especial, o professor Ricardo. Vou chamar de professor Ricardo porque acompanhou meu ensino médio e tudo. Boa noite, professor Ricardo. Prazer te receber aqui. Um grande professor aí, passou nas nossas vidas aí. Me incentivou a estudar. Agradecer demais você ter vindo aí, dar essa oportunidade de nós trocar essa ideia. E agradecer o Foquinha também que está atrás da câmera aí. Obrigadão. E aí, professor Ricardo, como que está sendo aí essa caminhada pela ideia? Bom, desde quando que você está legislando aqui? Desde quando você começou a dar aula na nossa cidade? Quero começar agradecendo o convite de vocês. Estou me sentindo em casa, aqui, de todo mundo hoje aqui participando, de todos os meus alunos, Foquinha, Gleice, Lucas. E quando eu estou no meio dos meus alunos, eu fico em paz, né? Eu posso estar com o problema que eu for, e quando eu estou em aula, estou conversando com os alunos, eu fico em paz. E como você perguntou das aulas do parlamentar, foram as próprias aulas que me direcionou minha vida para o caminho político, né? Eu fico muito feliz quando eu cheguei aqui em 2010, o pessoal viu lá aquele professor de geografia doidão, cabeludão, barbudão, diferente, que gostava de fazer teatro para os alunos, e o pessoal me deu aula de filosofia. Aí na filosofia, a gente trabalhar, por exemplo, com Aristóteles, falar que o homem é um animal político. Então, assim, a única coisa que diferencia nós dos outros animais é a atitude política. Então, eu falava muito para os meus alunos, olha, se vocês querem transformar a sociedade, pensar na sociologia, era professor de sociologia também, você tem que ter atitude política, porque é pela política que você consegue transformar a vida das pessoas, resolver os problemas sociais. E esse direcionamento das aulas me levou para a política e fiquei surpreso e feliz de, na primeira candidatura, já consegui ser eleito. E a aceitação foi grande, né? A aceitação não foi... Eu acho que desde a primeira aula, professor Ricardo, a aceitação foi bem. Foi quando você chegou, para começar, eu nunca tinha visto uma peça de teatro. Então, quando você chegou, já acenando, fazendo toda aquela peça, que eu queria até te perguntar qual que é o nome daquela peça, que eu não me lembro. Eu sempre começo a primeira aula, uma peça chamada O Louco e a Realidade. Ficou todo mundo encantado, todo mundo parou, ninguém gritava, ninguém conversava, todo mundo assim, ó. Até então, porque era uma coisa nova pra gente também, né? Uma coisa que tinha chegado e foi muito impactante, né? Porque a gente não tinha costume de ter aulas daquela forma, não tinha apresentações daquela forma. E vindo da área tanto política como professor, teve alguma inspiração? Você falou assim, não, eu me inspiro nessa pessoa, desde pequeno visei aquela pessoa, não que queira ser igual, mas trago os ensinamentos dela comigo até hoje. Olha, as minhas referências foram professores. Eu acho assim, eu tinha uma professora de química, Neuza Nishi, uma japonesinha, ela era minha professora com 60 anos, e eu juro pra vocês, quando eu vou dar aula de química hoje, eu lembro da aula dela, eu sei a tabela periódica de cor, porque eu me aprendi com ela, e eu uso isso em aula, né? Eu tenho a mente um professor que foi substituir, e falou o seguinte, olha, o professor titular pediu para eu corrigir esses exercícios, mas eu não vou, porque eu aprendi na minha faculdade que o aluno grava o professor pelo primeiro contato, pela primeira aula. Aquele scanner principal que o aluno faz do professor é na sua primeira aula. Então, hoje eu vou fazer uma dinâmica com vocês. E eu admirei esse professor substituto. Então, cada um professor que apareceu na minha vida, eu poderia falar vários, influenciou eu gostar da profissão. E, de fato, quando eu, no terceiro ano da faculdade de Geografia, fui fazer o estágio, entrei na minha primeira aula de estágio, a proposta era a peça de teatro O Louco da Realidade, que eu carreguei aquilo de a primeira aula tem que ser uma dinâmica impactante. Então, a primeira aula não foi aqui em Adela? Não, foi em São Paulo. Minha primeira aula foi em outubro, que já era lá no fim do ano do estágio, outubro de 2008. Meu primeiro pezinho dentro da sala de aula. Deu aquele nervosismo? Demais. Aquela respiração, a hora que eu saio da sala e volto batendo de louco, assim, que é o começo da peça. Assustador, na primeira vez,
A primeira vez que eu fui fazer, eu dei umas 3 respiradas lá fora antes de entrar para dentro da sala. E desde então é um lugar que eu me sinto tão bem, né? E é o que eu falo, eu entro para a sala de aula, é minha terapia, para resolver meus problemas. Às vezes nas férias eu começo a ficar com a cabeça quente, eu vou ver, olha, o que será? Estou de férias, estou à toa? É a falta da interação de dar aula. É a questão de fazer o que a gente gosta, né? Particularmente quando você faz o que você gosta, é aquela coisa que você fala, pô, aqui minha terapia é nesse lugar aqui. Mas é de São Paulo mesmo. Sim, nasci em Morragudo, São Paulo. Aí eu fiz 2 anos de cursinho e tal. Pobre tem que estudar muito para fazer faculdade, até hoje. Hoje ficou mais fácil, mas na minha época era muito mais difícil. Então, fiz 2 anos de cursinho comunitário, um cursinho que a prefeitura de Morragudo liberava, e passei em geografia na Unesp. Fui fazer geografia 600 quilômetros longe da minha família, lá em São Paulo mesmo, só que assim, uma ponta a outra do estado, né? E nesse caminho minha família veio para a ideia, né? E toda a família? Toda a família. Assim, tios, primos não, mas minha mãe, meu pai, minhas irmãs, meus cunhados, meus sobrinhos. O núcleo familiar mais próximo veio todo, né? Eles vieram todos porque eles eram todos ligados à usina lá de Morragudo, e quando foi abrir a Tropical com ideia, eles trouxeram essa mão de obra mais especializada para cá, né? Veio muita gente de Morragudo, não foi só minha família não, veio muitos que hoje estão aqui em ideia ainda com seus negócios, fazendo vida também, todos vieram de ideia. Fernandinho mesmo, não sei se vocês conhecem o Fernandinho, o Milton Labrasa, eles se conheciam de lá. E hoje eles se conhecem aqui. Vieram tudo pra cá, quando eles vieram já se conheciam lá. Eu lembro que assim, no primeiro mês da minha família aqui, eles fizeram uma festa temática só com os morragudenses. Ele foi o Carlinho, e aí hoje ele voltou para Morragudo. Ele ficou aqui 10 anos e aí quando saiu da usina ele voltou para Morragudo. Eu lembro que ele fez uma festa, foi todo mundo de Morragudo reuniu lá, foi bacana. Mas a gente nem ficou muito isolado, porque Edéia é uma cidade incrível para abraçar quem vem de fora. Edeiense pega muito no pé de quem é edeiense nato, mas parece que quem vem de fora, Edéia abraça de uma maneira muito aconchegante. Né? Tanto que quando eu cheguei, no outro ano eu já comecei a dar aulas e interagi muito legal com a galera. Um ano que você estava aqui, você já começou a dar aula, então? Já, né? Eu vim formar, já vim querendo trabalhar, né? E eu comecei a substituir a professora Lucineide em ensino religioso. Aí foi aí que eu entrei e fiz o teatro Novo Realidade das turmas. Daí o colégio estadual nunca mais deixou eu parar de dar aula E os alunos deixavam você dar aula, né, cara? Porque não é todos os professores que os alunos deixam o professor dar aula, ministrar aula. E assim, eu lembro que sempre na sua aula tinha um respeito muito mútuo que o senhor conquistou desde a primeira aula, que eu ficava impressionado como o senhor conquistou todo mundo desde a sua primeira aula. E muitos professores que vinham do colégio, alguns não gostavam, tinha implicância, alguns alunos, agora você não, sempre foi muito bem aceito, muito bem respeitado, soube passar as matérias sempre, ensinando a gente lá. Não tinha aquele teor de, quando a gente fala opressão, né, que o professor oprime, não. O professor mais nervoso, você não tinha aquela coisa de chegar na sala e ter que mostrar o seu lado mais sério para os alunos controlar a sala. Todo mundo te dava aquele certo tipo de respeito, bem legal mesmo, isso é verdade mesmo, tá? E professor de história, educação física, o que mais? Não, de vocês, né? De história, educação física, mas geografia. A minha formação é geografia e filosofia e a área pedagógica, né? Toda a minha formação está nessas 3 áreas. Quando a gente forma pedagogia, é específica a matéria, ou você estuda tudo e a pedagogia é o começo para você sair para as outras matérias? Quando você forma pedagogo, você vai fazer os anos iniciais, as séries iniciais. Você vai ser professor até o 5º ano. A partir do 6º ano começa o ensino fundamental, segundo ciclo, e depois o ensino médio. Aí você tem que ser um professor formado numa área específica, né? Então o 6º ano, a partir do 6º ano, não é mais um professor formado em pedagogia. Já passa uma matéria já passa o aluno ter vários professores, cada professor formado numa matéria específica, história, geografia, sociologia, né? A minha base é em humanas, mas quando eu cheguei aqui, e foi assim, para eu ser quem eu sou hoje, eu agradeço
Colégio Estadual, hoje Basecamp de Souza Vitória, antigo Colégio Estadual de Edéia. E por quê? Porque lá eles me deram desafio, né? Várias turmas, eu fui professor de 3, 4 códigos, mas ao final eu tenho que ter aula de todas as disciplinas: inglês, espanhol, matemática, física, química. Eu passei por todas as disciplinas. Tanto que quando eu fiquei os 3 anos e meio no estado, o estado não podia mais renovar comigo porque eu era contrato, eu montei minha escola e eu comecei a dar aula de tudo, porque eu tive a base, a experiência de passar por tudo. E no começo eu não sou uma pessoa convencida, não. Eu falei assim, é um desafio, vou encarar. Então imagina quando o professor de geografia foi lá dar aula de química, de matemática. Eu estudei muito. O pessoal fala, nossa, como você conseguiu dar aula de química? Eu fiquei 4 horas antes estudando, preparando a aula, ensaiando na frente do espelho. Porque eu falo até hoje para os meus alunos, assim, uma maneira legal de estudar prepara aquele conteúdo que você está querendo aprender como se você fosse ensinar para outra pessoa, né? Quando você coloca essa responsabilidade na sua cabeça, tem que ensinar o ciclo da água para alguém e você ensaia como é que você vai explicar, como é que você vai ensaiar, se vai ser um teatrinho, você tenta ocupar aqueles 50 minutos, né? Todo planejado. Uma coisa que a gente aprende, o professor tem que executar, não deixa tempo ocioso para aluno. Você tem que ocupar ele com tudo. Você planeja assim, eu vou conversar 10 minutos com meus alunos, mas planeja que aqueles 10 minutos iniciais da aula, você vai chegar, vai perguntar como é que você está, se está tudo bem, né? E, às vezes eu saio de uma sala, penso assim, nossa, aquela aula lá foi difícil. Aí eu vou parar para pensar, vou ter que dedicar na próxima aula 10, 15 minutos para conversar com a turma, né? E a gente conversar também, saber quando conversa no público, quando conversa no privado, né? Eu falo assim, elogiar, a gente elogia no público, parabéns, você conseguiu tal, mas chamar atenção, fazer alguma uma punição até você vai punir, você não vai punir na frente, no público, né? Você vai até um trauma, né? Exato, Até um exato. trauma. A pessoa não vê como punição se você punir ela por algo errado que ela fez no privado. Ela vai levar aquilo como um aprendizado, né? Então, é isso que vai dando a dinâmica da aula, né? De ocupar. E isso fez eu conseguir dar aula das outras disciplinas, ciência da natureza. Aí quando eu vi que não era professor de educação física, eu estava montando os times de futsal masculino, futsal feminino, fiz um campeonato de handball. Eu lembro. Vocês lembram que polêmica do campeonato de handball? E eu lembro também que você trouxe muito o vôlei. Quase nós não tínhamos costume de vôlei, você trouxe também o vôlei bastante para a igreja. Aí eu sou suspeito de falar, porque outra coisa que é minha terapia é o esporte, e o esporte que eu mais me dou bem é o vôlei. Já fui jogador amador lá em São Paulo, na Orlândia. Chegou a ser jogador amador, então? Sim, time lá de Orlândia da Intel, que tem um futsal muito forte. Por isso que era babado quando você estava no outro time, então. Mas já Não foi amador, né? Vamos pesquisar se realmente foi amador, se não foi lá no profissionalzinho assim. Não, eu acho engraçado que lá eu jogava de líbero, mas eu jogava muito vôlei de areia, então óbvio, treinava muito ataque. E quando eu cheguei com a minha ideia, o time falou, não, você tem que ser nosso atacante. Era o melhor? E aí eu passei a ser atacante, mas levou um problema, lesão no joelho, rompi o LCA, 1 ano e meio. Não tem time de vôlei? Tem sim. Time de vôlei? E quando eu vim aqui, tinha um grupo que já estava mais velho que eu era o caçula do time praticamente. E começou uma nova geração a jogar. O professor Wellington, que ele é o mais experiente do time, né? E tá buscando essa juventude jogar. Então hoje é um time, inclusive, final de semana agora, o time de Ideia vai participar da Lince, que é um dos maiores campeonatos de vôlei nacional, amador, e tem 5 divisões, lá em Goiânia. Tem 5 divisões, participa times do estado todo, né? Tem 6 divisões na verdade. Ideia está na 5ª divisão, né? Mas tem time que dá para subir 4ª divisão, começar a brigar, exatamente porque está vindo uma juventude com vontade de jogar. Então a ideia é que tem time de apoio tem um apoio bacana para vocês, sim. Olha, historicamente o esporte, a ideia começou a melhorar quando a gente teve o Thiago Borges, né, que jogou sardinha para o MDB nosso. Quando ele foi vice do Elson, ele começou um trabalho com o esporte. E vejo que hoje,
tanto com o pastor Luiz Carlos, que foi o primeiro secretário de esporte do Vaguinho, quanto com o Lucas agora, eles tentam dar o suporte para os times sim, né? Eu vejo, por exemplo, o vôlei, precisa ir lá para Lince. Antes o vôlei era tudo autônomo, a gente pegava o carro, dividia, lá, e ia o time. Hoje né? já tem Hoje já tem um transporte, né? aí, às vezes tem ajuda para pagar a inscrição, né? A Lince, por exemplo, lá paga a inscrição, paga o árbitro do jogo, né? Vamos conseguir assistir esse jogo? Ou não tem por onde? Os próprios jogadores, eles fazem live de alguns trechos. Os próprios jogadores. Então, pegar ali o Instagram do professor Wellington. Eu não vou estar nessa, porque eu vou estar aqui estudando o pessoal para o concurso. Uma turma de Indiara, de ideia aqui, o pessoal aqui da região. Que é estudar para o concurso de Indiara e de Palmeiras, que vai ter tanto na área da saúde quanto na área da educação. Então eu não vou poder estar lá com eles, até que eu estou recuperando de outra lesão, que foi uma lesão de 8 centímetros no músculo aqui, o adutor aqui, interno. E eu voltei das aulas de vôlei, mas jogar com um ritmo mais forte, eu tô poupando ainda, Já que a gente já começou a entrar no clima, fala pra nós aí, qual foi o incentivo e quando você pôs na cabeça que a ideia não, eu quero ser vereador. Teve alguém que chegou em você e falou, Ricardo, vai lá, você é um cara que pode mudar muita coisa pra gente, pode trazer bastante recurso pra gente. Explica pra gente um pouquinho como que foi a sua chegada na política. Começou com aquela bagagem das aulas de filosofia e sociologia. Aí quando eu abri o cursinho, que era ali onde era do lado do supermercado Maria, no primeiro colégio que ali, primeiro ano em 2015, a turma ficou uma turma seleta, então ficou um público muito crítico, alunos muito críticos, muita vontade de aprender. Então a gente mergulhou de vez na filosofia, na sociologia, na história, e eu cobrei deles, olha, vocês têm que participar da atitude política, se vocês querem transformar a sociedade, vocês têm que ir lá participar da política. Peguei a turma do cursinho, levei lá na cama para eles verem como é que era uma reunião, né, como é que era uma sessão ordinária dos vereadores, porque é um espaço aberto, tem que ser aberto, né? E a cada ano que passa, mais aberto e transparente. Eu lembro, inclusive, que quando eu levei a turma lá em 2015 para a sessão ordinária, Foca estava lá, danada não com ele. podia filmar. Não podia Era proibido filmar. filmar uma sessão, que é tipo, para discutir o interesse público, né? Não podia. Né? Exato, danado com a porque ele chegou. Hoje pode. Hoje tem nós transmissão, né? É. Inclusive tem transmissão. E hoje nós temos também muitos jovens na prefeitura, né? É um diferencial desse governo também que eu estou vendo. Até mandar um abraço pro Fofo, que está aqui acompanhando a live pelo Instagram. Um abraço aí, Lucas. Hoje em dia, os jovens estão dominando também a prefeitura. Eu conheço alguns amigos meus que participam de alguns cargos lá importantes que realmente os meninos é diferente, se destacam. Mandar um abraço também para o Thiago Sociloto, que está lá. São grandes pessoas e a gente fica feliz de ver o jovem mais perto, né? Porque antigamente a política uma palavra que era só dos fazendeiros aqui Dedé e pronto. Então a pouco nós estamos mudando, né? E o público jovem também mudou bastante a cabeça em relação à política. Antigamente você não via jovens sentar e falar de política, entendeu? Todo mundo, o assunto era totalmente outro. E hoje você vê que quando tem uma eleição, você vai onde é que a gente vota, nos colégios, você vê que o público jovem é bem maior, você vê o público jovem se entregando. Então, a gente está vendo uma geração que está vindo que, querendo ou não, quer ver mudança, quer ver as coisas andar para frente, né? Tanto que foram os jovens que eu cobrei deles, vocês têm que participar, quem quer cobrar de mim? Eu sei, professor. Então, já que você fala tanto da gente, o que você vai fazer, professor? Você tem que entrar mais na política também. Foi aí que a gente procurou, primeiro, o partido PSDB do Elson, né? Aí eles demoraram a organizar uma reunião, o Joel Júnior era professor nosso e tinha contato com o Thiago Borges, do MDB. Foi aí que o MDB acolheu, né, os alunos, a juventude, formou-se uma juventude de MDB grande também. Fofa dessa geração de juventude do MDB, na eleição ele era presidente da juventude do MDB. E essa juventude falou assim, olha, não, professor, tem que ir e tal. Aí eu tentei ir numa primeira eleição, né, o
tempo meu de transferir o título de São Paulo para Goiás. Transferiu o título. Tive que transferir e tal. Acabei perdendo o prazo. Falei assim, não era para ser, né? Não era para ser aquela primeira eleição. Até porque eu estava transferindo o colégio QI de lugar, tinha que trabalhar muito no colégio QI. Eu acredito que se eu tivesse entrado naquela primeira eleição, que eu comecei a fazer parte do MDB, eu não teria a maturidade e o tempo para fazer a política como eu tenho feito agora, né? Mais maduro, com o colégio QI mais maduro, mais estável. Com alunos já quase formando, né? Com alunos em várias etapas, vários níveis, né? Faculdade, então vários alunos quase formando. Inclusive, eu quero agradecer de novo ao senhor, que quando eu acabei a faculdade, quando eu desisti da faculdade de Direito, para não ficar parado, eu entrei no curso de design lá, né? E assim, com o tempo me inspirei para entrar na faculdade, estou quase acabando. E assim, a gente vê o crescimento da escola, cara, é surpreendente, Ricardo, o que você está fazendo lá, transformando vidas mesmo. Como transformar a minha, eu acredito que transforma de várias pessoas. Inclusive tem uma pergunta aqui do meu companheiro lá, Rafael, pelo TikTok. Ele está perguntando como que funciona para fazer o cadastro lá, fazer a matrícula na faculdade, como que faz o processo de... Bacana. Dá muito trabalho, não, olha, Vai tirar até uma dúvida minha também. Não, e eu fico feliz aí, ó, o pessoal já procurando um curso. Pessoal, tem faculdade ideia, e é uma faculdade que tem mais 100 cursos, são cursos com nota máxima no MEC, é super reconhecido. Eu vejo o problema das pessoas às vezes confiar no EAD, porque hoje a gente vive num mundo onde tem muita fake, muitas pessoas aplicando golpe nas redes. Então assim, as pessoas ficam com o pezinho atrás quando é uma compra ainda pela internet, mas como a juventude está se modernizando, a gente faz as próximas gerações à frente se modernizarem também. Então a EAD hoje, depois da pandemia, cresceu, e eu fico feliz porque a EAD hoje tem uma faculdade. E para fazer a faculdade da minha ideia, tem que se inscrever comigo ou com a Capal. Só ir lá no colégio do QI. A gente fala assim, ó, como a gente conhece muitas pessoas, por exemplo, eu conheço você e tal, não preciso dar tantas instruções de quem eu sou para confiar em mim. Então, eu pelo WhatsApp mesmo, eu pego os seus dados, inscrevo no vestibular, a gente cadastra com a bolsa, né? A maior parte dos alunos nossos nem faz o vestibular, porque a gente tem muitas bolsas, 50%, 70% de desconto. Aí a pessoa faz uma agronomia por R$200 por mês. Aí a pessoa, como professor? O curso não deve ser bom. Fala, claro que é porque você está ganhando uma bolsa de 70%. Né? A gente consegue... Isso faz toda a diferença. Né? Faz toda a diferença. O aluno poder fazer educação física, administração, contabilidade, fazer qualquer área de professor, pedagogia, psicopedagogia, tem curso novo, psicanálise, quem gosta dessa área de curso técnico também. Então, e para quase todo mundo eu consigo a bolsa. Senão eu falo, espera um pouquinho, eu estou sem a bolsa agora, aguenta um pouquinho, vamos esperar. Então, ou seja, basicamente para fazer matrícula, entrar em contato comigo. Às vezes, como eu estou muito tempo dentro de sala de aula, eu vou encaminhar para a Caroline Fernandes. Vocês conhecem, grande atleta de futsal, formada em Direito, e é a nossa gigante no comercial lá do Cruzeiro. Né? Ela colhe o aluno, tira todas as dúvidas, colhe os dados, inscreve com a bolsa certinha, alguém que eu super confio. Então ela está lá também para dar todo o suporte para o aluno, né? Agendar, vai fazer aula inaugural, aprender a mexer na plataforma, uma plataforma incrível, né? É a plataforma que Harvard usa no ensino EAD, que é a Blackboard. Então, nós fazemos essa colhida e depois o nosso aluno praticamente caminha sozinho. E é legal, né? Até porque tem muita gente aí que eu acompanhei um tempo atrás que fazia faculdade. O transporte é difícil. Se eu locomover daqui de ideia para outra cidade para você estudar, é difícil, entendeu? Porque você já sai daqui, a viagem é cansativa. Você chega lá, você tem que estudar. Quando você volta, você tem que estudar de novo, mas a viagem é totalmente cansativa para você voltar. Então acaba que você não consegue subtrair tudo que você precisa, entendeu? Professor, e na área da política ainda, a gente falando, qual foram os seus projetos? Conta pra gente aí. Você teve para a ideia, qual você conseguiu concluir? Bom, o retorno, né? Quando eu fiz as minhas promessas de campanha, eu vi o que eu conseguiria trabalhar nas áreas que eu tenho mais aptidão. Então, seria na área social, na área da educação, na
área do meio ambiente, professor de geografia, não tem como não defender o meio ambiente. E eu nasci em 86, um ano depois da ditadura militar, então eu sou um bebê da República, então eu gosto das coisas democráticas, vinda da desigualdade social, da acessibilidade. Então, meu primeiro projeto dentro da Câmara foi tentar usar o espaço da Câmara para dar aula para a comunidade. A primeiro momento, a Câmara achou que era diferente. Não, peraí, professor, não vamos deixar agora não, porque será que as pessoas não vão confundir o papel da Câmara, né? Aí eu vejo que... seguros. E desse primeiro trabalho, essa sementinha pegaram no segundo dia que eu entrei lá, já fui fazer esse pedido, né? E aí agora as coisas estão tão diferentes que as escolas ficam lá todo dia lá na Câmara, a gente faz aulões, teve os aulões preparatórios para o Enem, então lá chamei a galera da cidade, teve um aulão de física, um aulão dinâmico, pegar o laser, o espelho, o aferidor de temperatura para ver a condução de calor. Então a gente foi aprendendo ali atividades práticas e usando o espaço da Câmara. Então a comunidade agora tem esse espaço para poder ter aprendizado. Por isso que também. agora tem aquelas visitas às escolas, na Câmara, para mostrar o trabalho, na Prefeitura também teve, né? Isso, essa sementinha que eu comecei lá no segundo dia como vereador, hoje faz da Câmara um espaço muito mais aberto, né? E aí eu busquei trabalhos nas áreas, por exemplo, de direitos humanos. Eu junto com a Thalita, a Gilene, a Eunice, a gente fez projetos para consciência de que a mulher não tem que sofrer violência de nenhum tipo, nem física, nem psicológica, nem emocional. De direitos humanos, eu tenho feito requerimentos e buscado ajudar as crianças, né? As nossas crianças. Temos aí 30 anos do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E as nossas crianças têm uma série de garantias que elas mesmas não sabem. Então, meu projeto é ir nas escolas, mostrar para as crianças os direitos que eles têm. Aproveito para já falar de direitos humanos, respeito às diversidades. A gente tem que aprender a conviver com as diversidades, né? E preservação ambiental. Segunda-feira tem uma agenda do deputado federal, Célio Silveira, onde eu vou lá buscar o recurso, a emenda que eu tenho com ele, desde a campanha que eu fiz com ele aqui em Edéia, para a gente poder investir na revitalização do nosso córrego, né? Então, assim, do córrego do Alegrete inicial, porque é um trabalho que é muito caro. O projeto que eu estou com ele é trazer R$300 mil, e com isso a gente começar ali uma revitalização do Alegrete. Vocês viram que a entrada lá em Diara, o pessoal falou assim: nossa, professor, aquela entrada lá tá feia. Chegou um pessoal lá, desmatou. Eu já conversei com a prefeitura e tal. A gente foi lá, viu as mudas, limpou, o cara na verdade limpou o terreno, aí mostrou o desmatamento que estava ali do lado, né? Mas ele mesmo ajudou a plantar mudas de árvores e agora continuar esse trabalho. Pegar ali o Alegrete, toda a margem dele, e plantar as espécies nativas do Cerrado. Hoje, inclusive, dei os parabéns para a professora Neymar, também de Geografia, professora lá do CEPI, José de Faria, e ela levou uma turma, plantou mudas, a BP doou mudas. Eu tenho uma parceria com o pessoal da Votorantim, estou pedindo para eles ajudarem também com mais mudas. A gente quer ao longo desse pleito 20 mil árvores, no mínimo. No leito dele por completo. A margem dele, o máximo possível. Quem não lembra, esse Rio Alegrete, ele sobe da ponte ali perto da igreja até vai embora. E antigamente, até o Rafael que lembra, que fala que ele era bem cheio. Sim, o pessoal comenta que ali naquela entrada ali, principalmente, o pessoal nadava, a gente machia que o pessoal nadava. Hoje não pode, tem certos trechos que, infelizmente, bastante lixo. Então, assim, eu levo os alunos para fazer o trabalho de campo hoje, infelizmente, para mostrar que ele está no processo de degradação. Né? A situação dele é bem precária mesmo. Só tirando a dúvida, você conhece mais que eu, ele é o mesmo que eles falam que é o Cordãos, né? Não trava esse passo. É atrás da pecuária. Da pecuária, não, eu achei que eu tava à volta. A nossa também está. Também. É o mesmo problema. Como tira a vegetação nativa da mata ciliar, aí A degradação vai fazendo um assoreamento. Os detritos não tem a raiz da planta ali na margem para segurar,
esses detritos vão indo e vão assoreando o rio, deixando ele cada vez mais raso, né? E vários trechos seca, perde o fluxo, atrapalha o nicho ecológico, os peixes morrem. Então, assim. E nem tão só o Alegrete, né? Que se você pegar aqui pra Indiara, tem muitos cortes aí que, cara, tá de assustar. Tá de assustar. Um trem que a gente passava aí há anos atrás, você passava e tava lotado. O Alegrete aqui mesmo, pessoas mais velhas falam que antigamente quando chovia, passava por cima, né? Então hoje você olha um corte aquilo ali, tá. E infelizmente é global, A gente não é vê só, hoje, não é só no bioma do Cerrado que os recursos hídricos estão com esse problema. O desmatamento está levando a problemas em grandes rios que a gente nunca imaginava que poderia secar. Rio Negro, Rio Solimões, que são os principais fluentes do Amazonas, que dá aquele volume todo para o Amazonas, um rio que a gente pensar 40 quilômetros de uma margem da outra. E a gente, Rio Negro e Solimões, em vários trechos que você vê bancos de areia, né? É o rio virando deserto. Então, eu acho que não só a gente tem ideia de fazer o nosso trabalho de formiguinha para mostrar a diferença, todos os municípios, o Brasil, o mundo precisa voltar para esse lado ambiental se a gente quiser buscar um equilíbrio. O pessoal tem nas redes, acompanha muita fake news. Muitas pessoas negacionistas. Tem pessoas, por exemplo, que negam o aquecimento global, porque escutou de alguma pessoa especialista em clima que o planeta Terra de fato está entrando numa fase de esfriamento global. Olha que loucura, né? Mas é verdade, a pessoa não está errada. A gente está entrando, na verdade, na fase de um esfriamento global. Ah, mas por que está esse calor intenso? Por causa das ações humanas. Então, apesar que a Terra, 40 mil anos, a Terra daqui a 40 mil anos ela vai estar entrando num processo de esfriamento. Isso analisando uma escala paleoclimatológica, nas eras geológicas da Terra, as mudanças do clima. Então, assim, a Terra caminha para um esfriamento global. Mas a interação humana, a intervenção humana, é tamanho em relação ao desmatamento, poluição, que a gente está sofrendo um problema de aquecimento. Né? Bastante coisa, né? Cada vez o clima vai mudar mais. E fica aquele pensamento assim, que eu acho que o ser humano pensa assim, não, vai demorar para vir um retorno disso aqui vai demorar a fazer mal para mim. Eu vou degradar assim, eu vou desmatar assim, pensa muito no dinheiro, eu vou fazer isso e aquilo, só que, cara, tá chegando rápido. Você pega essas ondas de calor que teve agora, cara, terrível mesmo, você olhar para você e falar, cara, não tem lógica. Ricardo, e aproveitando esse gancho aí, qual projeto tem para 2024? Está pensando em fazer uma reeleição? Está encaminhando? Está com o projeto ainda não pode soltar? Se não pode soltar, não tem problema não. Mas pelo menos dá uma perninha. Olha aqui, projetos para 2024, o último ano desse pleito tem que encerrar com chave de ouro. Podem aguardar ações, ideias, um trabalho político, público, muito interessante da minha parte. Deixei muitas novidades para esse fim. Adiantando, na área ambiental, na área da educação, né? Tanto o meu trabalho com o público, né? O público aí vai ter um monte de curso ministrado com qualidade e muitos pessoalmente por mim para garantir essa qualidade, para que a juventude tenha uma formação profissionalizante, tenha aí aquele estímulo necessário, aquele meio termo ali que não pode deixar sair do ensino médio para ir para a faculdade. Então, né, nessa área eu vou ajudar muito o pessoal, quero trabalhar muito nesse último ano. O Colégio QI está naquele último degrau para virar o ano que vem um ensino médio regular. Então o pessoal, além de ter a opção de fazer o ensino médio no colégio estadual, no José de Faria, na CEDEL, também vai poder fazer o ensino médio lá comigo, né? Eu, credenciado em ensino médio, eu tenho o credenciamento para fazer qualquer curso técnico, profissionalizante para os alunos. E é o que eu quero explorar. Então é um trabalho não só público, mas particular que eu vou carregar para toda a cidade. Ambiental, a parceria com a Votorantim, a gente quer plantar mais de 20 mil mudas ao redor de todo o Alegrete para ajudar ele a se revitalizar. Se esse trabalhinho de formiguinha começar a motivar outras pessoas, outras grandes empresas, a gente vai conseguir alavancar e fazer muito mais. Espero que a comunidade participe, apoie a causa e se junte
nessa ação ecológica mais que necessária pelo que a gente está vendo, e dentro da própria política. Vocês vão ver o professor Ricardo sempre autônomo em relação a qualquer benefício próprio que eu poderia ter, né? Eu jamais vou buscar algo dentro da política que vai trazer um benefício próprio para mim. Vocês vão ver o professor Ricardo andando com o palinho dele dentro de sempre, né? Cabelo de humildade sempre. Cabelo de humildade sempre, porque eu não quero nada para mim, eu quero algo que agregue, que vai servir para todo mundo, né? E vocês vão poder ver isso também na área social, né? Então, assim, nesse último ano, esperem muita coisa de política, Então, ano que assim. vem, então, já tem primeiro ano, segundo ano e terceiro ano lá no QI. O EJA também. EJA também. Então, naquela última etapa lá, liguei hoje lá para o pessoal de Goiânia. Eles falaram assim: olha, o professor está aqui na fila assim, está lá no Conselho Estadual de Goiânia, passou por Palmeiras, passou por um processo longo. Estou há 2 anos. Uma autorização dessa? 2 anos. 2 anos. Lutando. Até passou um símbolo aqui na nossa instituição, a AE. AE, isso. Explica para nós. Por que precisei da AE? Porque o colégio do QI era um MEI, né? Hoje, na verdade, o colégio uma empresa mesmo. Microempreendedor individual, comecei. E o microempreendedor individual não teria o porte para abrir um colégio de ensino médio, né? Que vai trabalhar com contratação dos professores, direitos trabalhistas dos professores, né? Foi aí que eu, junto com o João Júnior, que me ajudou, a gente falou assim: não, vamos montar uma associação, chamar todos os interessados, a comunidade interessada em ter uma abertura nova na área de educação aqui em Edéia, através da metodologia do QI, o pessoal confia do professor Ricardo, e a gente montou a associação, AEE, Associação Educacional Edeense, né? E todo mundo, toda a comunidade é convidada para participar, é um espaço aberto, democrático, apesar de ser privado. Todo mundo que quiser participar e contribuir de alguma maneira para a educação aqui em Edéia vai ser muito bem-vindo, né? E a associação deu o respaldo para começar o processo. Mas aí hoje, graças a Deus, o próprio Colégio QI virou uma companhia limitada, o Colégio QI LTDA, e aí então assim tenho 2 suportes agora para que ela funcione, né? Mas foram 2 anos de burocracia, muita documentação, projeto arquitetônico, bombeiro, vigilância sanitária. Então a reforma que você estava tendo lá era para esse momento. Então. Era para esse momento. Então esses 2 anos eu tive que fazer 2 reformas, uma em cada ano, porque eu não podia parar as aulas também, o dinheiro vem das aulas. Eu falo, pessoal, meu salário de vereador, eu ajudo muito a comunidade, tem R$1.000 por mês com pontos de internet em locais públicos, onde está lá o login vereador Ricardo, a senha é meu professor. Aí galera, então você que está acompanhando aí, a senha é meu professor, vai compartilhando aí a live para todos que estão ao vivo no TikTok e no Instagram, hein, galera? Em frente ao colégio estadual tem Em frente ao colégio estadual, fala os pontos para nós aí, no centro ali, então, tem ali na frente do colégio estadual. Eu penso que os jovens toda hora às vezes está faltando internet ali na frente. Então, todo mundo lá na frente do colégio estadual Gleice de Souza Vitória, viu lá o vereador Ricardo, a senha é meu professor, tudo minúsculo. Tem lá no Samambaia, naquela igreja lá da entrada, do pastor Marcos, bem na entrada lá do Samambaia. Eu pensei, ali tem uma árvore e tal, o pessoal senta, se precisar pode acessar a internet. Lá pro Estrela d'Alva, para aquele bairro ali, tem lá no Sambaíba, no espetinho do Sambaíba. No Coreto também. No Coreto, que do Coreto não tinha ninguém para olhar, acabei trazendo para o espetinho do Rodrigo, que depois mudou para lá. Aí, então lá no espetinho do Rodrigo é um ponto também. Tem no JK lá no QI e tem no JK também na antiga Mercearia Carvalho. O pessoal lá da Mercearia Carvalho, eles eram lá do Ipanema, então o ponto era lá, eles mudou, falei assim, não, você carrega o ponto, continua sendo representante do ponto, leva junto. Tem na ETV, né, o pessoal lá da ETV, deixa eu ver. Tem mais pontos. Tem. E sabe quem fala assim, eu gosto muito desses pontos? Os entregadores. Quase todos os entregadores, às vezes saem para fazer entrega, estão sem internet celular. Poxa, qual que era o endereço mesmo, qual que era a casa? Eu preciso olhar o lugar certo. O meu companheiro de serviço, o Rafael, foi salvo todo mundo desse serviço. Exato. Tava gasolina lá perto da delegacia, não sabia se estava, lembrou um dia que eu comentei, né? Aí eu consegui acessar e pedir um resgate lá e
foi Desde quando a gente soltou o cartaz, como você ia estar participando do podcast, cara, tem uma pergunta que todo mundo que me via na rua da área, ei, pede pra explicar pra gente. Lazer, som automotivo. Cara, essa pergunta foi a que mais foi cutucada. Não tem lógica, todo mundo quer saber sobre isso aí. Explica pra gente como que é o projeto, qual que é a ideia que vai ter isso aí, vai ter que respeitar algum tipo de limitação, algum local diferente, você vai por fora da cidade, você está tendo um projeto com um local dentro da cidade ou fora da cidade. A gente tem uma decisão do judiciário da cidade que não pode ter som automotivo na área urbana, no limite de ideia. Só te interrompendo um pouquinho, Ricardo, você já aproveita e explica tudo pra gente. O porquê que não pode ter som, qual que é a lei que proíbe isso? Tem um motivo de ter criado essa lei? Essa lei foi criada porque, se você souber por que ela foi criada, qual o motivo dela ter sido criada? Se ela é só aqui ou ela é nacional? Não, ela é uma lei do estado. Do judiciário municipal. Tanto é que outros municípios indiaram, teve uma festa automotiva recente, Idealina vai ter uma agora em dezembro. Eu vou até lá ver como é que é o projeto deles, como é que eles conseguem organizar esses jovens. Porque é referência. Eu entendo a posição do judiciário. Toda vez que, no histórico, toda vez que teve evento, teve perturbação social. Né? Briga, violência, tráfico de drogas, a perturbação da passar o som muito alto na porta da casa das pessoas que está na sua rotina, né? Então, assim, essa perturbação social fez com que o judiciário tomasse a decisão de proibir, né? E agora o pessoal do som automotivo me procurou, falou assim: professor, faz um requerimento, vamos começar a trabalhar um projeto dentro da política para poder voltar à permissão de pré-ideia. Porque a luta deles são longa, cara, eles lutam por isso aí tem muitos anos. Tanto que a consciência deles cresceu. Hoje eles sabem que para poder voltar o som automotivo em ideia tem que ser feito sim uma política, tem que colocar leis, regras, tem que a gente convencer o judiciário de que a volta do som automotivo não traria de novo a volta da perturbação social. E a gente tem que fazer um trabalho envolvendo toda a comunidade mesmo para que isso aconteça, porque se o juiz, o judiciário falar, dar um sinal positivo tanto para o executivo quanto para a gente do legislativo, vamos fazer a experiência de permitir, vamos juntos trabalhar e permitir, aí a gente faz e acontece um problema, né? Então por isso que tem que ser muito bem organizado. Eu acredito inclusive que eu entrando de férias agora, eu quero combinar com esse pessoal uma audiência pública, onde a gente convide o juiz, convide o executivo, convide os parlamentares, a gente, num diálogo todos os envolvidos, a gente entender, olha, então tá, vamos permitir, quais serão as regras? Vamos criar uma lei que estabelece essas regras, uma penalidade, quem fugir, quem fazer a perturbação social por causa do evento, e a gente conseguir fazer isso junto. Nada é sozinho. Não é o professor Ricardo que vai trazer o som automotivo de volta para a ideia. Eu só estou à disposição de todo mundo. Como um dia no programa do Fofo, entrevista com o padre, eu falei: padre, o que um político tem que fazer? Porque padre, bom, servir o povo. O político tem que servir o povo. Então o que eu quero é isso, servir o povo, eles podem usar tudo que eu represento parlamentarmente para tentar conseguir esse diálogo com o judiciário, com o executivo, para que a gente possa viabilizar. Eu sou jovem, eu gosto de dançar, eu gosto de um som alto para eu esquecer dos problemas sociais que eu tenho no dia a dia também. E, então, sim, eu entendo. Então, esse diálogo passou de hora da gente ter. Né? Eu acho que não é implicar, não é criticar, é trabalhar em equipe, todo mundo, para a gente fazer organizar. Respeitar o espaço do outro também, né? Porque você está apoiando, você está correndo atrás junto, está chamando o pessoal para ir junto com você, e quando conseguir, se Deus quiser, vocês vão conseguir, os meninos merecem um espaço. Merece. Eu já passou, não é que eu já estou velho, mas eu sou pai de duas meninas, não tem como eu estar frequentando festa, mas eu gosto, cara, e os meninos merecem porque eu vejo que eles correm atrás. E se chegar a conseguir, vão conseguir, gente, valorizem o espaço, respeitem, ter paciência, né? Vamos ter paciência, beber todo mundo bebe, sair um pouco da caixinha, todo mundo sai, mas evitar as brigas, evitar os transtornos para poder usufruir de
de uma coisa que está sendo anos que está sendo lutado e correndo atrás disso aí. Não é um trem que o professor Ricardo entrou, vamos pedir para fazer isso para nós. Não, estão correndo, você abraçou e falou, gente, eu vou ajudar, eu estou junto. Porque a ideia tem um mal demais das brigas, até igual eu tô acabando de fazer o curso de produção cultural, as pessoas que se vê todo dia, Ricardo. Aí no dia da festa, que já é caro para fazer, já é um risco o cara que está fazendo, que não é garantido. O cara vai lá e briga com o cara que ele vê todo dia. Aí no outro dia, eles se passam um pelo outro e fingem como se nada tivesse acontecido. Então isso aí prejudica a festa, prejudica quem investe, porque não é fácil. Até falar que vai ter uma festa aí do Bimba aí, dar uma credibilidade ao nosso amigo Bimba aí, que é um cara com história de superação também, mas quer ver você aqui. Porque não é fácil fazer evento em ideia, por causa exatamente disso. O cara já investe um dinheiro que não tem, com risco, e aí quando vai, o cara briga com o cara que vê todo dia, certo? Que nós está aqui, passa um pelo outro. Falando isso, que dia que é a festa? Tem mais detalhe aí? Eu acho que eu creio que esse final de semana agora, sabe? Mas se eu estiver vendo a live e alguém estiver vendo aí e souber o dia, já manda Happy Night. Olha, eu acho que no meu tempo de EDF foi umas 2 festas em Bimba e as 2 foram muito boas, viu? Eu acho que o esporte, que a tendência é da festa boa. O Bimba é um cara show demais, foi meu aluno. Recentemente participei de um campeonato de beach tennis de dupla com ele. E a gente eu também sou iniciante lá no beach tennis e tal, mas a gente foi bem lá, representou. É muito aluno, né, cara? Foi muito aluno que passou por você, que hoje tá, que nem a gente aqui, todo mundo pai de família, todo mundo já crescido, casado. É muita gente, não é, cara? Passou muita gente aí. Como você vê essa geração que vai passando na sua vida? Você tem uns que você tem orgulho, tem uns que falam, não, esse menino... De todos. Todos. Eu lembro que eu fiquei muito triste quando o Highlander morreu. Eu ia lá na Rua dos Cavalos, ia lá na casa dele, conversava com ele. Eu acho que todo mundo tem que ter o seu espaço, todo mundo mesmo, sabe? Então, são todos os alunos que eu tenho orgulho, todos. A gente era uma turma grande, né? Na época foi um baque muito grande, porque a nossa turma da sala era uma turma muito unida, né, cara? Na época, muita gente, muito colega mesmo, assim, que até hoje tem amizades que conversam. É assim mesmo, né? Os acontecidos da vida, né? Eu vejo que eu conheço, assim, são muitos alunos, porque o contato que eu tenho no dia a dia, professor, e aí eu fico olhando, não, realmente fui professor. E às vezes já está chegando a 3ª geração. O professor já está aí estudando com você, pô. Não, ele já tem sido, eu tenho dado aula para avó, para mãe e para neta, né? 3 gerações. Não é que eu sou tão velho assim, mas eu fui professor de EJA, né? Então, eu dei aula para avó, para mãe, para filho, então 3 gerações. Olha que eu vejo as diferenças. Acreditem que eu entendo os professores. Cada geração que passa, tá mais difícil dar aula, mais difícil. A gente tava ficando mais fácil, Não cara. dá. Porque na minha época, velho, tinha uns caras custosos igual aprendendo aqui, o Matheus. Cara, os caras eram custosos, velho. Abraço pro Matheus. Jogava água na galera, fazia o... Eu achava que tava, essa geração mais nova tava mais fácil da aula, mais fácil de... Não. E molecada fica quieta, não é significado de aprendizagem, né? Eu gosto da galera que movimenta, que é dinâmica. Na verdade é por amor, né, Ricardo? Porque vamos reconhecer que a remuneração hoje de um professor não é muito boa. Eu creio que eu acho que deveria ser o salário maior que tivesse, acho que deveria ser de um professor. Porque hoje um médico sai da sala de um professor, um policial sai da sala de um professor, todos eles saem da sala de um professor. Então eu acho que o professor já é muito mal remunerado pela qualidade de vida que ele dá para outra pessoa, que às vezes com certeza vai salvar vidas, vai dar uma qualidade de vida melhor para a pessoa, entendeu? E tem um professor de biologia do Descomplica, que ele estava num programa de podcast recente, e ele falou que não concorda com o salário do professor, de todos os professores que queriam aumentar. Ele fala assim, tem que aumentar o salário, um ganho, uma gratificação para aquele professor que apresentar resultado. Eu discordo dele, porque eu não venho só dessa área das ciências da natureza, eu venho da área de humanas. Eu sei que se você valorizar o profissional, ele vai conseguir melhorar a aprendizagem. Então tem que valorizar todos.
discordei dele nesse ponto, porque eu vejo que o professor, se ele tivesse uma condição melhor, ele tirava do bolso para levar para dentro da sala de aula, né? De comprar um microscópio, professor de química, vou comprar um microscópio para dar minha aula, né? Até porque hoje em dia eu não sei, porque tem muito tempo que eu não vou na escola, tipo assim, passou já meu tempo, mas ensino médio. Hoje eu vejo que a estrutura tá bem melhor do que antigamente pra gente, cara. Bem melhor. Hoje você tem um uniforme completo, você ganha um tênis, hoje você ganha uma mochila, cara. Tem uma quadra A nas quadra, escolas, cara. Nossa, eu vejo mais que uma quadra no José de Farias e não vi a quadra. Hoje você não estuda se você não quiser, cara. A verdadeira verdade, a vida inteira foi assim, mas hoje está mais fácil do que antigamente, cara. Hoje o recurso é melhor, hoje toda sala tem um ar-condicionado, cara. Na minha época era aquele ventilador assim, que a gente ficava a manhã inteira olhando. Será que se ele cair, ele vai arrancar a cabeça de alguém aqui? Não é possível. Entendeu? Então, tipo assim, hoje o recurso é muito bom, cara. Eu acho que o professor, que nem você falou que nem todo professor tem que ser bem remunerado. Cara, hoje o professor, ele, ao mesmo tempo que ele ensina, ele tem uma profissão perigosa. Não aqui na nossa cidade, não sei, porque eu não tenho muito, assim, eu não tenho muito contato, assim, mas você vê toda hora no jornal um aluno espantando o professor, cara. O professor hoje, ele vai para a sala de aula, é a mesma coisa de um policial, ele sabe que ele está indo, ele sabe se ele volta, ele não sabe qual que é a mentalidade que o aluno pensa dele, se o aluno guarda uma maldade para ele. Hoje qualquer aluno entra com a faca na escola, entra com arma, aí de cara que direto tem massacre, cara. Eu acho que o professor deveria sim ser bem remunerado, mais valorizado. E não tem essa de escolher o professor que vai ser se ter resultado, porque não depende dele, cara. Depende do aluno que está lá do lado, querer também, né, compactuar com aquilo ali. Acho que deu certo. Olha, eu acho que vocês estão preparados tanto para a área da educação quanto da área da política, viu? Não. Essa ideia do podcast aqui, muito boa, viu? Muito boa essa ideia de vocês. A comunidade, o pessoal nas redes, merece um programa assim, que conversa de tudo, né? E a gente pode ver pelo que as pessoas conversam aqui com vocês, as diferentes realidades, as diversidades, os direitos que... Ricardo, o Fabrício está fazendo uma pergunta aqui na live. Qual a maior diferença que o Ricardo vê nos alunos de hoje e de 5 anos atrás? Assim, é quase concluindo o que eu estava falando mesmo. A cada geração que passa, o aluno tem menos tempo para você, menos tempo de atenção. Eu falo, eu lembro quando eu chegava pro teatro Louca Realidade, é o que você me falou, vocês ficaram assim vidrados. Hoje o mesmo teatro, eu faço ele mais rápido, porque se eu demorar tanto com todos os detalhes que a peça tem, eles já começam a perder a atenção no teatro. Então a maior dificuldade de um aluno a cada geração que vem é o tempo de atenção que ele te dá, né? E na verdade assim, como que eu conquisto mais tempo? Você se reinventando. Eu tenho que pular mais, ensinar mais, ou às vezes tem que dar uma pausa, conversar franco, vamos, bora, voltar. Então assim, a minha luta a cada geração é isso, é o tempo de atenção. E por quê? Porque a gente está acostumado com coisas rápidas. A gente vai ver um vídeo, a gente quer cada vez um vídeo mais curto, né? A gente quer estou gostando do vídeo, mas ele está demorando 2 minutos. Eu quero para outro, né? Vou acelerar. O áudio, aquela ideia do áudio agora. Ninguém mais escuta um áudio parado. Não existe. Você falar é mentira. E tem, tipo assim, hoje tem aquela dificuldade do aluno mais fácil de aprender, que tem mais dificuldade, tem mais um atraso. Tem muito isso hoje na escola, igual tinha antigamente ou não? Porque hoje antigamente tem TDAH, essas coisas agora que... Na época tinha, né? Só que a gente não sabia que tinha isso. Não, é mito mesmo essa história que hoje tem mais autismo, mais TDAH. Hoje é mais democratizado, é mais aberto, é mais diagnosticado, é mais explorado, né? Mas sempre teve. E por muitos anos ocultos de trevas do passado, foram inclusive pessoas que foram enclausuradas em lugares separados, torturadas, presas, dadas como até endemoniadas. É uma loucura que a cultura passada na história do mundo e do Brasil fizeram com pessoas que tinham alguma deficiência de aprendizagem. E o que a gente tem que saber é que cada um tem uma inteligência. Todas as minhas turmas também hoje passam por um
um diagnóstico das múltiplas inteligências do Gardner, ele enxergar qual inteligência ele tem mais desenvolvida. Nem todos vai vir com todas as inteligências aguçadas. Tem um que por natureza, quando era bebê, a mãe tocava muito violão, o pai cantava muito, então naturalmente aquela cultura dele desenvolveu uma inteligência musical, onde a pessoa escuta uma música e aprende muito mais, enquanto a outra, que é o máximo dos números da inteligência do raciocínio lógico, não consegue nem parar para prestar atenção numa música, não tem inteligência musical desenvolvida. Então cada um tem uma inteligência diferente. É a gente saber mediar. O professor não tem que passar conteúdo, isso é coisa da década de 50, né? O professor não passa conteúdo, né? Ele media o aluno, desenvolver o conhecimento e a inteligência dele mesmo. Que ele tem mais facilidade de fazer isso. Exato, mediar dele para conhecer o mundo, para que ele, no mecanismo, na habilidade, na inteligência que tem, descubra o mundo. De uma maneira mais filosófica, mais científica. Em relação ao que você falou de prestar atenção, você acha que a tecnologia hoje tira um pouco mais da atenção e do aprendizado de uma criança, ou ela veio para ajudar e está trabalhando? Olha, nós não podemos eximar a tecnologia por completo. Eu vejo muitos discursos falando o seguinte: olha lá a Suíça, que é a referência em ensino, que está fazendo o aluno deixar a tecnologia, voltar para o físico, o livro físico, ter que escrever, caderno, tirar de tablet, celular, de computador. A gente tem que conseguir mediar. Os suíços não estão fazendo isso não. Eles estão usando a tecnologia para ensinar e, óbvio, conectando com a magia que é um livro físico, né? Um livro físico, né, é você tocar numa janela, numa porta física para outros mundos, né? E não tem que acabar mesmo não. Você não pode dar aula só com o celular. Mas, por exemplo, eu vou dar uma aula de cartografia, georreferenciamento. Se eu só mostrar no livro para o meu aluno, não vai ser tão interessante quanto eu fazer o que eu faço, que é pegar os meus alunos, cada um com seu celular, baixar o aplicativo de mapeamento já georreferenciado, a gente dá a volta na escola, ele vê o percurso que ele está fazendo, a gente medir, a gente mapear, a gente fazer escala, né? Então, não tem como negar a tecnologia. Trabalhar junto com ela, então. Tem. Você tem que usar ela a seu favor. Né? O desafio da escola, do professor, em relação a celular e tecnologia, é ele conseguir usar a tecnologia ao favor do desenvolvimento de todos. Né? Óbvio que se eu só falar, sim, está liberado o celular, mas eu não vou controlar o uso daquela tecnologia na hora da escola, a galera vai ficar... Instagram, eu vou jogar um Free Fire. É muito mais dinâmico eu jogar um Free Fire do que eu aprender filosofia, né? Tem muito problema assim, né, de sala de aula com os celulares? Ou já proibiram? Olha, hoje existe clínica de recuperação para dependentes de WhatsApp, de Instagram. Então você acha que as pessoas não vão dar trabalho com o celular por causa disso? Vão. Tanto é que hoje as escolas têm a postura de proibir. Não, é proibir o celular. Né? Só que a gente poderia talvez assim, resgatar o celular em algumas aulas, fazer um trabalho com a tecnologia. Eu falo, a gente não pode também criar uma cultura dentro da escola de excluir completamente a tecnologia. A gente está num mundo cada vez mais global, onde os países na geopolítica estão disputando cada vez mais mandar um satélite para o espaço e sonda para todo o sistema solar, e o Brasil não pode ficar atrás. Né? A Índia está aí, mandou a primeira sonda dela para o Sol, a primeira sonda dela para a Lua, e os brasileiros ainda não. Né? Então, só lixo. E a gente não pode agora na nossa escola falar, não vamos abandonar a tecnologia. Não é saber mediar. Mas se não saber mediar, realmente ela se torna um grave problema, porque é difícil disputar a atenção com o Free Fire. Né? Isso é fácil. Né? É fácil. E muita gente fala que os jogos incentivam bastante a violência, né? Eu particularmente não, eu jogo. E é o cara pacífico. Mas, Ricardo, é isso aí, cara. A gente teve você aqui, gostamos bastante, cara. Vê se tem ficou mais uma pergunta. Quero mandar um abraço para Giovana Martins. Ela mandou aqui mandou um comentário aqui. Ricardo, um excelente profissional, foi meu professor. Abraço, Giovana, trabalha lá comigo lá. Abraço, doutora. Obrigadão. Ricardo, queria te agradecer aí. Se tiver mais um agradecimento aí para falar aí para as pessoas, pessoal aí, mensagem, inspirar aí.
Olha, eu quero agradecer vocês. Eu sinto falta dessa conexão com os meus antigos alunos, cobro muito isso. Então, o que eu tenho a falar a todos que estão participando, se for meu aluno, entre em contato comigo, vem se envolver em algum projeto com a minha escola, com a minha vida, com a política, que aí envolve todo mundo da cidade, da comunidade. Não abandona o professor Ricardo, não. Eu fico muito feliz, igual um aluno igual a Catherine, que foi lá, fez cursinho comigo, passou na Federal lá da Paraíba, para Relações Internacionais. Ela falou, professor, vou? Vai. Nossa, mas como eu vou me sustentar lá? Eu falei, olha o meu exemplo, eu saí, fui morar 600 km da minha família e sobrevivi, as instituições públicas dão bolsa para quando vai começar. Aí hoje ela lá produziu um livro, voltou para o Colégio Key, deixou um monte de exemplar do livro dela lá. A Giovana Campos formou em biomedicina, veio conversar com os alunos de agora. Então eu quero isso. Você que passou por mim e fala assim, nossa, professor, eu quero conseguir plantar uma sementinha. Vem me ajudar a plantar a sementinha nos outros, que não está fácil, como eu falei para vocês. Então é o que eu gostaria. Muito obrigado a vocês, antigos alunos, por estar resgatando um projeto aqui com o professor Ricardo, que é essa ideia do podcast, que eu acho uma ideia incrível, viu? Parabéns para vocês. Eu também fiquei muito feliz de ter você aqui presente com a gente. Muito tempo que eu não tinha sentado com você e trocado ideia. Se Deus quiser, ano que vem eu estou lá fazendo um cursinho com vocês. Esse vai ter os nossos agradecimentos agora. Agradecer você de novo, Ricardo, por ter vindo para cá, porque eu fico até emocionado de falar, me inspirou. Se tem essas edições aí, eu aprendi lá no curso, estou aprendendo a cada dia e queria agradecer a todos aí que acompanharam a live pelo TikTok, pelo Instagram, agradecer o meu parceiro Marcos Foquinha, que está aí dando uma força para nós aí, que foi diferencial nesse podcast hoje. Agradecer a todos os nossos colaboradores aí, a Alta, agradecer a Alfa, agradecer a Like, agradecer a Cruzeiro do Sul, o QI, agradecer o professor Ricardo. E é isso aí, galera. Pessoal, antes de encerrar, só faz o convite pro panelão do Gugu. Com certeza. O Mestre Acordes, do MDB, junto com o Gugu Nader, vai trazer para ideia o panelão do Gugu. Vai ter um jogo de futebol. E um almoço grátis também. Um almoço grátis. Mais de 500. Vai ser sábado agora, depois da manhã. Lá no campo do Pet, aí naquela onde costuma montar as barraquinhas. 500 quilos de arroz carreteiro de graça. Que isso, galera, faixa. 500 quilos de arroz, não vão perder. Todo mundo vai aparecer lá. Mas é isso aí, pessoal. Desde já agradeço a todo mundo. Forte abraço para vocês. Até o próximo Ideia Podcast. Não deixe de participar, galera. Sempre que a gente subir uma live aqui, participa com a gente. Faz que nem fez aqui, ó. Participou bastante, teve bastante pergunta aqui. Ricardo, mais uma vez, obrigadão. Eu que agradeço, viu? Galera, uma boa noite para vocês e um forte abraço. Obrigadão, galera. É nóis, tamo junto.